Depois de alguns ajustes aqui, bora para o nosso vídeo de hoje. Nosso vídeo está baseado num dos temas mais buscados da internet nos últimos meses. Se a gente for pesquisar e olhar lá no Google, a quantidade de busca por mindset e modelo mental bate mais de 150 mil buscas por mês. Então, resolvi fazer um vídeo falando sobre esse tema, que é um tema relativamente fácil de se falar, mas também, ao mesmo tempo, é um tema que todo mundo acha que não necessita. Eu me chamo Francisco Luna, sou especialista em gestão do tempo e produtividade, e se você quer aprender a conciliar família, trabalho e lazer, você está no lugar certo. Então, clica no botão de Saiba Mais aqui e me segue. Quando a gente está falando de mindset, a gente está falando de modelo mental. E eu falei em alguns vídeos meus para trás que o pensamento é diferente de modelo mental. Né? O pensamento é os nossos pensamentos diários. Eu penso em fazer alguma coisa. Eu penso em ler um livro. Eu tenho os pensamentos positivos. Pensamentos positivos é bom, é ótimo, faz bem para a nossa saúde, até mental, mas o pensamento positivo por si só, ele não vai conseguir te levar a lugar nenhum. Então, se eu acordo todo dia pensando, nossa, hoje vai ser um dia ótimo, pensando, eu estou afirmando que vai ser, mas eu não faço nada para aquele dia ser bom, ficar só esperando, isso é bem provável que não vá acontecer. Nós temos várias pesquisas, várias pessoas falando e é comprovado. Então, só o pensamento em si não gera resultado. Né? O professor Augusto Cury fala uma frase muito interessante que sonho sem ação é só ilusão, né? É um delírio, vamos dizer assim. Então, isso é um divisor de águas quando a gente está falando de modelo mental. Porque eu posso acordar, ter um pensamento legal, de tarde eu tenho um pensamento legal, mas e a minha ação? Onde fica? É aí que entra a mentalidade, né? Pensamento é diferente de modelo mental, pensamento é diferente de mentalidade. Mentalidade é o que me faz agir, a mentalidade é o que me faz ser diferente, né? A gente tem que esclarecer bem essa diferença entre pensamento e mentalidade, porque é um tema que muitas pessoas acham que estão fazendo certo e quando vão ver, na verdade, não estão fazendo. Elas estão parando ali e só tentando ter os pensamentos positivos para gerar uma ação, para gerar um resultado e não estão conseguindo. Então, pensamento é diferente de mentalidade. Isso é um conceito mais raso, né? Porque quando a gente para falar de modelo mental, o modelo mental é o que gera ação nas pessoas em tudo que elas fazem. Então, se você for falar com um empreendedor, ele tem um modelo mental de empreendedor. Se ele conseguiu, por exemplo, fundar uma empresa e levantar uma empresa, ele quebrou, ele vai levantar de novo. Se você pegar o Flávio Augusto, que começou a Wise Up do zero, com o limite do cheque especial, se ele quebrar, não ficar sem nada, ele vai conseguir reerguer de novo. Isso está no modelo mental, está no que ele consegue gerar com as atitudes, com as habilidades, com tudo que ele vai fazendo. E no fritar dos ovos, vamos dizer assim, no popular, quem tem um modelo mental desenvolvido, ele consegue ir mais longe. Né? Quando a gente fala de modelo mental, quando a gente fala de mindset, existe muito preconceito, porque é uma palavra que ficou muito falada, ficou muito exposta, e é uma palavra que deve ser exposta. Né? Quando a gente fala no mundo dos coaches, vamos dizer assim, a palavra mindset é a primeira coisa que vem, é a primeira coisa que é pesquisado. E a gente vê muitos humoristas também fazendo piadas com essas palavras. E isso faz com que a pessoa não pare e reflita no que realmente é, no realmente significado. Pare e pense somente ali no raso, somente no que ela está querendo expressar de uma maneira bem rasa. Vamos desmistificar a palavra mindset, né, para que ela possa ficar mais popularizada e mais conhecida e as pessoas possam também saber o que fazer. Quando nós falamos de modelo mental, né, o mindset, a professora Cíntia Chagas, que ela não esteja me escutando, né, ela não gosta muito da palavra mindset. É porque assim, nós também americanizamos muito a nossa língua portuguesa, mas precisamos. Então vamos tratarmos do modelo mental.
nós temos o modelo mental fixo. Vamos desmistificar o modelo mental fixo. O modelo mental fixo é aquela pessoa que acha que do jeito que está ali para ela, tá bom. Ou seja, tudo que vinha é consequência do que ela já sabe, é consequência do que ela consegue fazer. Na mentalidade dela, ela não consegue mudar. Ela vai ter aquela mentalidade ali, e às vezes ela quer evoluir, mas com aquele modelo mental ela não vai conseguir. Se nós falarmos, por exemplo, do modelo mental onde eu quero crescer, eu tenho que ter um modelo mental de crescimento. E no modelo mental fixo, às vezes eu posso querer crescer, mas eu tento crescer com aquilo que eu já sei. Eu acho que se eu tiver um novo conhecimento, eu não vou evoluir. E isso é uma coisa que traz, às vezes, uma frustração lá na frente, porque a pessoa não vai sair do lugar. É aquele famoso nada, nada, nada e morre na praia. Então, o modelo mental fixo não tem muito o que falar, não tem muito o que dizer. É aquela pessoa que está do jeito que está, e ela, às vezes, até tenta crescer, mas para ela tem que ser ali daquele jeito dela. Se ela lê um livro, por exemplo, ela vai basear-se tudo naquilo ali e não vai procurar mais evoluir em conhecimento, em evolução em treinamentos. Ela para por ali e acha que ela vai conseguir daquela maneira. Então, assim, o modelo mental fixo ele só vai trazer para vocês uma estagnação. Diferente do modelo mental de crescimento, né? O famoso mindset de crescimento que nós falamos. Eu me chamo Francisco Luna, sou especialista em gestão do tempo e produtividade, e se você quer aprender a conciliar família, trabalho e lazer, você está no lugar certo. Então, clica no botão de Saiba Mais aqui e me segue. O mindset de crescimento, ele te traz uma resiliência e uma adaptação. O que é isso? A resiliência vai fazer com que eu persista e consiga fazer onde eu quero chegar. Se nós formos falar em termos de objetivos, modelo mental de crescimento, eu quero chegar no final do ano com 10 quilos a menos. Um exemplo. Eu tenho que ter ali a resiliência e a adaptação no decorrer dos meses para que eu possa conseguir fazer. Isso é muito importante, porque na nossa vida, a vida de crescimento, nós precisamos sim de resiliência, nós precisamos nos adaptar a cada dia. E isso vai muito do emocional, né? A capacidade de a gente se adaptar com as nossas mudanças. E quando nós falamos de modelo mental de crescimento, nós falamos de vários fatores, né? Não existe uma receita de bolo que fale, não, eu vou seguir essas regras e eu tô pronto. Sou aquela pessoa que vou conseguir evoluir sempre. Não, isso está justamente no modelo mental da pessoa, vem da formação de criança, da formação de adolescente, das pessoas que convivem, dos pais, de quem cria, de quem ajuda a criar, estimular a pessoa sempre a querer mais, a pessoa sempre a conseguir coisas melhores. Devemos lembrar que a pessoa deve ter muita ambição. E ambição é diferente de ganância, né? Um tema para um próximo vídeo. E quando nós falamos do mindset de crescimento, nós falamos também do desenvolvimento contínuo. Ou seja, eu tenho que estar sempre crescendo. Eu vou sempre crescer, sempre buscar um conhecimento, eu vou sempre buscar algo novo, eu estou sempre buscando um treinamento. E eu vou conseguir sempre ir mais longe. E isso faz toda a diferença. Porque quando eu estou fazendo isso, eu estou em movimento. Né? Uma das leis da física. Né? Tudo que está em movimento evolui. Não adianta eu querer um movimento e ficar no mesmo lugar. Isso vai contradizer todas as normas. Né? O Einstein já dizia que não adianta, né, querermos resultados diferentes fazendo sempre as mesmas coisas. Então, aquela pessoa que ela está no desenvolvimento contínuo, ela está numa mentalidade de crescimento. Ela compra um livro, ela lê. Ela compra um curso, ela faz. E aqui vai até uma dica para você se auto-fazer o diagnóstico, se você é aquela pessoa que só tem o pensamento de leitor, vai lá, compra um livro e é só mais um livro na estante, ou vai lá e compra mais um curso, e é só mais um curso no Drive, você não consegue executar, não consegue fazer ele. Aonde eu quero chegar, onde a gente faz o diagnóstico, onde o pensamento é diferente da mentalidade. Então, eu tenho um pensamento de leitor, eu compro um livro. Eu tenho um pensamento de executor, eu vou lá e compro um curso, mas eu não faço. Ou pode ser ainda pior, às vezes eu compro um livro, começo a ler e penso comigo mesmo, não, isso aqui eu já sei,
né, eu estou lendo esse livro aqui, mas eu já sei. Ou eu compro um curso, começo a executar ele, faço até a metade e falo, daqui para frente eu já sei. Isso é uma mentalidade fixa, é a mentalidade do que eu já sei, o que eu estou fazendo ali, e eu quero resultado, mas o resultado nunca chega, né? Mas nós precisamos sempre estar com uma mentalidade de crescimento. Porque falando numa mentalidade de crescimento, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional, ela é muito importante. Se nós vermos hoje os profissionais que mais se destacam, pensa aí na tua empresa, né? Onde você trabalha, qual o seu colaborador que mais se destaca? É aquele que faz. É aquele que está lá fazendo. Não aquele que, por exemplo, chega no começo do dia e fala assim, hoje eu vou ser produtivo, né? E chega no final do dia, não consegue bater ali a meta, não consegue chegar aos objetivos. Ou seja, essa pessoa precisa entender que ela precisa evoluir. Então, eu vou chegar e fazer para que eu tenha resultado. Isso faz com que as pessoas executoras sejam destaque, sejam as pessoas que são promovidas, sejam as pessoas que têm os melhores salários, e isso vai fazendo com que cada vez ela se motive mais a conseguir melhores resultados. Então, quem está com essa mentalidade de crescimento, ela tem muita ambição, igual eu falei anteriormente. A ambição dela é uma ambição boa, não é ganância. Não vamos confundir os termos, novamente. A ganância é muito diferente da ambição. E nós devemos ter ambição. Por quê? Quanto mais eu tenho a ambição de chegar a algum lugar, eu vou me desenvolver, e isso vai refletir nas pessoas ao meu redor, nos meus relacionamentos interpessoais. Porque assim, se eu tenho uma mentalidade de crescimento, eu vou querer estar sempre das pessoas que estão em constante crescimento, que estão evoluindo. Eu vou querer pegar algumas ideias, eu vou querer trocar ideia, eu vou querer fazer parte de um grupo onde sempre esteja pessoas evoluindo. E isso faz com que eu aprenda com aquela pessoa e a pessoa aprenda comigo. Um bloqueio que nós temos muito, né, principalmente aquela pessoa que está iniciando, é, por exemplo, eu não posso chegar e conversar muito com o meu chefe. Na verdade, na mente dela, ela está menor que ela não consegue, e não existe isso. Ela precisa conversar, ela precisa desbloquear, ela precisa conversar mais ali com as pessoas para que isso gradativamente vá acontecendo. Porque quando a gente fala em resultados, os resultados não são da noite para o dia. Os resultados são demorados. Eu estava conversando com uma pessoa hoje e justamente isso que a gente estava falando. Ela tem uma clínica, uma fisioterapeuta, e já faz mais de 6 anos que a clínica dela, que ela tem, e ela me contou como ela começou, e eu achei interessante, porque ela falou que quando ela abriu a clínica, e geralmente é assim que acontece com todo empreendedor, ele é o faz tudo. É o que atende o telefone, é o que limpa, é o que atende, e isso é nós brasileiros temos, assim, na essência, né? Nós, quando começamos a empreender, quando a pessoa tem aquela mentalidade do empreendedor, ela faz tudo ali, ela faz o negócio dar certo, né? E hoje, por exemplo, 5, 6 anos depois, muitas pessoas acham que foi da noite para o dia. Porque para as outras pessoas o tempo não passa. Às vezes, se a pessoa veio aqui ou ela vai voltar, às vezes ela passa na frente e nem lembra, ela só vai lembrar a hora que precisar. E isso é muito importante. Nós confiarmos no processo, seguirmos o processo, porque uma hora o resultado vem. E isso, a mentalidade de crescimento tem muito dentro de si, que o resultado não vem da noite para o dia, o resultado não é de uma hora para outra. É a mesma forma quando a gente vai tomar decisões. Quando nós temos que tomar decisões, começa, por exemplo, nas pequenas decisões até chegar a patamares maiores. Quando eu entro numa empresa, por exemplo, na empresa que eu trabalho hoje, eu entrei como estagiário em 2005. Hoje, se nós formos pegar o caminho percorrido, é todo um processo para te preparar para o próximo nível. Você entra numa instância menor para preparar. Agora, imagine só, se uma pessoa que está entrando no mercado de trabalho, hoje, vamos colocar aí, 18 anos, entrando no mercado de trabalho, saiu da escola agora, começando a fazer faculdade, e ganha um cargo de CEO numa multinacional. Pode ser que dê certo?
Pode, claro que pode. Se a pessoa for muito fora da curva, aí ela tem que ter essa mentalidade de crescimento muito forte, essa mentalidade de crescimento aí desde da infância. Mas, em 98% dos casos, é bem provável que dê errado. Ela não vai conseguir tomar decisões, ela vai se embolar toda, não vai conseguir fazer e vai acabar refletindo no trabalho. O que vai acontecer? Vai ser desligado. O processo gradativo, né, de uma mentalidade de crescimento é saber que eu vou chegar lá, mas eu preciso de tempo. E isso vai causar um bem-estar. Porque a pessoa não vai se cobrar tanto de chegar ali numa empresa e já querer estar ocupando cargos maiores. O querer é uma ambição, isso é muito bom, mas os passos precisam ser traçados, os passos precisam ser criados. Hoje a gente fala em empresa, quando em crescimento, muito de PDI. O que é? O Plano de Desenvolvimento Individual. Eu entrei hoje, eu estou no meu cargo, mas para eu evoluir e chegar num outro cargo maior, eu vou ter o meu plano de desenvolvimento individual. Eu sei que eu posso chegar, mas eu preciso seguir aquelas etapas. Isso é muito importante, eu volto a dizer, porque a pessoa precisa já dar o start sabendo onde ela quer chegar. Isso não é ruim, isso é muito bom, porque se eu sei onde eu estou, eu sei onde eu quero chegar, eu vou parar e fazer todo o processo do meio do caminho. Pode ser que no meio do caminho eu precise trocar rota, pode ser que no meio do caminho a gente desista e vá para outro rumo, mas se faz necessário. Então aqui eu vou trazer algumas dicas fáceis e práticas, e preste atenção na quinta, porque a quinta dica é uma virada de chave que vai ter aí na sua mente, para que você possa cultivar uma mentalidade de crescimento. E se você pensar da seguinte forma, do jeito que tá bom, o que o Francisco está falando, o que o Luna está falando, tá bom, eu já sei disso, e pular esse vídeo, vai acontecer de você talvez não conseguir e parar no meio do caminho. Eu só quero que você pare aí, se inscreva no canal, deixe um like no vídeo. Como eu disse, esse é um tema que foi muito pesquisado nos últimos meses, mais de 150, 180 mil pesquisas no Google. Então, se esse vídeo caiu para você, é porque certamente você precisa dele. Então, não foge dele, continua até o final e deixa o seu like, compartilha e segue o canal para que a gente possa alcançar mais pessoas. Então, a primeira dica é: esteja sempre aberta ao aprendizado. E o intuito do meu canal aqui não é fazer aquela florear tudo ali, te falar um monte de coisa para depois te dar a dica ali. Então, assim, vamos direto ao ponto. Esteja aberto ao aprendizado. É querer aprender. Eu vou querer sempre fazer coisas novas, mas preste atenção no ponto. Você pode querer aprender as coisas novas, mas aprenda uma e depois aprenda outra. Se você for uma pessoa muito ativa, que precisar fazer várias coisas ao mesmo tempo, aprenda duas. Se você está ali com 2, 3 coisas querendo aprender, você vai aprender, mas vai demorar mais, você vai frustrar e vai achar que não está tendo resultado. Porque o resultado vem aos poucos, o resultado não vem de uma vez. Se eu pegar esse violão que está aqui atrás e falar, vou aprender a tocar violão hoje, amanhã eu não vou conseguir tocar uma música mais complexa, não vou conseguir, às vezes eu nem sei o que é uma escala ainda. Então, esteja aberto ao aprendizado, mas com consciência, aprenda uma coisa de cada vez. Aluno, essa coisa que eu estou aprendendo aí, ela vai demorar 1 ano. Faça ela, mas faça bem feito. Né? Tudo aquilo que a gente faz com simplicidade, que a gente faz bem feito, nós conseguimos fazer e fazer com excelência. Nós temos que aprender a aprender com os erros. É isso mesmo. Então, nós temos que aprender com os erros. O erro não é ruim. O erro é nós descobrimos uma forma de não fazer. Cair no erro, todo mundo está propício. Todo mundo vai errar alguma vez. Nós precisamos errar e aprender e pensar, não, esse erro aqui eu não posso cometer ele de novo. Foi um erro bobo. Então, conseguimos seguir a nossa jornada, mas com aquele erro eu já não vou mais cair nele. E assim, uma forma boa de aprender e ainda aprender com os erros é aprender com os erros dos outros. Se você quer, por exemplo, aprender a tocar um violão, vou seguir o exemplo, e você conhece alguém que já sabe tocar, conversa com ele, troca uma ideia, fala assim, qual que foi a sua maior dificuldade? O que você errou?
O que você pecou, o que você conseguiu fazer aí que pode me passar de ideias. Troque ideia com as pessoas, conversem, porque aprender com os erros dos outros é melhor do que aprender com os próprios erros. O que nos faz caminhar, seguindo aí para a terceira dica, o que nos faz caminhar é estabelecer as metas desafiadoras. Por exemplo, vou seguir o exemplo do violão até o final para a gente seguir uma linha de raciocínio. Quero aprender a tocar violão. Pego as notas musicais, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Se eu pegar e falar assim, cada dia na semana eu vou aprender a tocar uma nota, eu vou evoluir? Vou. Um dia eu faço o sol, um dia eu faço fá, mas e aí? Eu estou evoluindo, mas como que está a minha velocidade? Eu preciso me desafiar. Eu não posso ser aquela pessoa, vou tentar fazer o básico ali só por fazer. Se nós formos pegar, por exemplo, a gravação desse vídeo de hoje, é desafiador, né? É uma das metas que eu estabeleci para o canal, que é gravar um vídeo aí por semana para disponibilizar. Tem vários vídeos curtos, mas também vai ter vídeos maiores, igual esse que eu estou fazendo. E nós precisamos ter essa ciência que nós precisamos ser sempre desafiado. Né? Quem não é desafiado não consegue sair do lugar. Você vai aprender a tocar violão, vai numa aula, ele vai te passar lá vários exercícios, várias coisas para se fazer. E isso é uma coisa que tem que ser feito. Você se autodesafiar. Estabeleça metas desafiadoras, mas metas atingíveis. Não vai colocar, vou aprender a fazer todas as notas musicais num dia. Não vai, o dedo não vai, eu tenho que aprender a esticar o dedo, se eu quero aprender uma escala, às vezes o dedo na hora do solo não vai chegar ali na escala na hora certa. Então tem essa ciência. Faça uma meta desafiadora, mas também faça uma meta que você consiga cumprir, para que você possa comemorar os resultados. Na nossa dica número 4, sempre ter aquela pessoa que possa te dar um retorno, que ela possa te dar um feedback. Estamos aí americanizando mais uma vez a nossa língua portuguesa. Tem aquela pessoa, um tio, um parente, um primo, a esposa, o marido, que possa te dar um feedback. Eu preciso evoluir nesse quesito. Eu tenho uma meta que dentro de 30 dias eu preciso trocar uma música no violão. Eu preciso que você me cobre e eu preciso que você fale como que está a minha evolução. Eu estou evoluindo, eu estou conseguindo, está soando legal, e isso vai fazer com que você saiba onde você precisa melhorar. O exemplo do violão é um exemplo muito simples, mas se você estiver numa empresa e você pode pedir para o seu gerente, pode pedir para o seu chefe, pode pedir para o teu colega do lado, como que eu estou? Eu estou evoluindo? Eu estou conseguindo? O que eu preciso melhorar? Além da gente saber receber e buscar esse feedback, nós temos que ter a humildade de escutar primeiro, não é pedir um feedback e na hora que a pessoa começar a falar, a gente para e interrompe. Não, escute. Escute aquilo ali, processe as informações para ver se faz sentido. Né? Faz sentido aquilo ali, aquele retorno? Luna, eu tive aquele feedback, mas eu não achei legal, eu não concordo. Pergunta para outra pessoa. Pergunta para outra pessoa. Se todas as pessoas falarem a mesma coisa, é porque você precisa parar e pensar, não, então não sou eu. A minha mentalidade aí está fixa, eu preciso ter uma mentalidade de crescimento, não sou eu. Não são as outras pessoas, perdão. Sou eu, então eu preciso melhorar nesse quesito. Tenha essa ciência de pedir feedback, porque pedir um feedback é uma das melhores coisas para a evolução pessoal, para a evolução profissional também. E agora vamos para a nossa quinta dica, né? Que eu falei que ela era especial e ela é. Né? Cultive sempre uma mentalidade positiva. Mas, Luna, você me falou lá no começo do vídeo para não ter pensamentos positivos. O pensamento positivo é bom, mas uma mentalidade positiva é aquela mentalidade que vai fazer com que você, da mesma forma que nós temos os pensamentos positivos, nós temos também os pensamentos negativos. É aquilo, eu vou começar um empreendimento. Não vai dar certo. Eu vou começar a gravar vídeo. Não grava agora, vai jogar uma bola, vai fazer alguma coisa, não vai dar certo, deixa para lá, grava outro dia. Então, os pensamentos positivos, eles podem vir aí da nossa cabeça, né?
porque tudo que é negativo a gente consegue fazer com mais rapidez, a gente consegue pensar coisas negativas muito rápido. 80% das informações que é mostrada nos meios de comunicação são coisas negativas. Você já parou para perceber que até a televisão, telejornais, passam muito as informações negativas, porque aquilo vai impregnando na nossa mente de uma maneira que, do nada, a gente está pensando coisa negativa, coisa ruim, então ter sempre essa mentalidade positiva. Veio um pensamento negativo, cancela e segue e vai. Por quê? Isso vai fazer com que nós tenhamos força para continuar. Veio um pensamento, não, Francisco, você não vai conseguir gravar esse vídeo, grava depois. Isso você conversando com você mesmo dentro da mente. Eu vou conseguir. E vai e faz. Por quê? É o trabalho que faz com que você vá melhorando cada dia, é o treinamento que vai fazer com que você chegue ali a um nível máximo da sua qualidade. Porque falar em perfeição, perfeição não existe, né? A perfeição só vai te parar. Olha só que interessante. Pode ser um pensamento positivo, mas que vai te parar. Se você parar para pensar, não, eu quero ter a melhor câmera, eu vou fazer, mas eu preciso ter a melhor câmera. Eu vou fazer, mas eu preciso ter o melhor computador. Isso não é um pensamento ruim, mas é um pensamento que vai te parar. Então, que nós possamos saber e parar e filtrar cada pensamento que vem na nossa mente, façamos a evolução de forma gradativa. O manter-se atualizado é a nossa próxima dica. Manter-se atualizado em quê? Hoje a informação é muito rápida, muito veloz, e nós temos informação de tudo que é lado. Se você abrir uma rede social, abriu o Google, digitou ali alguma coisa, você já tem não só uma, mas dezenas de informações. Isso faz com que você talvez não saiba como filtrar e não saiba como proceder nessa questão. Então, esteja sempre informado sobre as suas tendências de onde você está. Tem até um meme muito interessante na internet, que às vezes a pessoa está trabalhando, né, a gente falando de mentalidade, e ela fala, não, hoje eu vou ser o dia mais produtivo. Aí daí 5 minutos ela está no celular pesquisando, fazendo um teste para saber se ela é uma alienígena. Um exemplo, é uma brincadeira, mas que assim, a gente precisa filtrar as informações. Porque vem muito anúncio, vem muita coisa. Então, se eu estou pesquisando sobre vídeo, que eu pare ali e pesquise sobre o vídeo. Se eu estou pesquisando de como tocar violão, vai aparecer ali, eu quero como tocar uma música em 3 notas. Mas da mesma forma, vai aparecer lá, aprenda a tocar 10 músicas em 15 dias. Qual que vai chamar mais atenção? Vai chamar a atenção aprenda a trocar 10 músicas em 15 dias. Mas se eu não sei nem pegar o violão, eu preciso primeiro aprender os acordes iniciais para fazer. Então, que a gente possa filtrar e trazer para dentro de nós mesmos que nós precisamos de uma evolução, mas evolução rápida do dia para a noite não existe. Isso só vai fazer com que a gente se frustre, vai fazer com que a gente compre um curso e não faça, vai fazer com que a gente compre um livro e não lê, mas temos que manter atualizado sempre. E temos que também ter o hábito de agradecer. Nós temos que ter o hábito de reconhecer nossas conquistas, de reconhecer nossas evoluções, de reconhecer aquilo que nós paramos e fazemos. Como assim reconhecer? Vou aprender a tocar violão. Fiz uma nota, comemora. É só uma nota, mas comemora. Para aquilo ali, para você é uma vitória. Para quem já toca violão há 10 anos, fazer uma nota é simples, mas um dia ela precisou parar, pegou o violão e às vezes só arranhou ali, não saiu nada, às vezes nem conseguiu fazer uma primeira nota. Se eu estou no trabalho, consegui bater a minha meta do dia, comemora. Comemora. Se você não tem alguém para comemorar, comemora sozinho. Se dá o prazer de ir comprar um sorvete, comemora com um sorvete, comemora com um lanche, um picolé, alguma coisa assim. O importante é comemorar. Por quê? São os pequenos detalhes que nos levam até o nosso objetivo.
E quando a gente fala de sucesso, né, quando a gente fala de um mindset de crescimento, está diretamente ligado ao sucesso, não tem onde fugir. O que é sucesso? Vai depender do objetivo da pessoa. Se ela quer aprender a tocar violão, quando ela aprender, é o sucesso dela. Se ela quer ser promovido, quando ela for promovido no trabalho, é o sucesso dela. Se ela quer comprar uma casa, comprar um carro, uma moto, enfim, trocar de celular, é o sucesso. Mas o que vai fazer com que a pessoa ela sinta-se bem é o caminho. É vencer aquelas pequenas lutas diárias. Cada dia um desafio novo, cada dia uma tarefa nova para que ela consiga chegar lá. Muitas pessoas se frustram porque elas não curtem o caminho. Porque ela acha que a felicidade, ela acha que o prazer em si vai estar lá no final. E não, o prazer em si está no caminho, o prazer em si está na jornada, o prazer está em encontrar pessoas no meio do caminho que te ajudam, encontrar pessoas no meio do caminho que às vezes vão te parar, vão tentar te parar, mas que você vai pegar essa energia, transformar em força e conseguir chegar na frente. Então, a gente falando do mindset de crescimento, né, que é o modelo mental, é basicamente isso, é você estar sempre ligado no crescimento, estar sempre ligado no que você pode fazer. Eu vi um vídeo muito interessante hoje, né, estamos finalizando esse vídeo, mas eu quero só deixar essa percepção para vocês. Eu vi um vídeo muito interessante hoje de uma pessoa falando justamente sobre mindset, porque quando a gente está pesquisando alguma coisa sobre o assunto e tentando se aperfeiçoar, aquilo ali chove de mensagens e chove de aparições nas nossas redes sociais, né? E o contexto era assim, a pessoa, ela quer ser um empresário, a pessoa, ela quer ter sucesso, ela quer ter sucesso empresarial, sucesso financeiro, mas ela tem que entender que a mentalidade está por trás de tudo. A mentalidade, a inteligência emocional, porque não adianta a pessoa querer ter o sucesso, ela querer ter um mindset ali de crescimento, se, por exemplo, qual que foi o exemplo dele? A pessoa quer ser um empresário, mas tem uma tomada na casa da pessoa que já faz 5 anos que ela não arruma. Sempre procrastina. Não, deixa que depois eu arrumo, deixa que depois eu arrumo. Ela vai conseguir se organizar na empresa? Existem vários motivos por aquela tomada estar lá, mas enfim, se a gente for olhar no contexto, faz sentido. Faz sentido porque eu preciso estar organizado. Dá uma olhada ao teu redor, dá uma olhada na tua casa, se você está só acumulando coisas, se você está conseguindo fazer as coisas girarem, se você... Não importa se você ganha 1 salário ou ganha 10 salários mínimos, o que importa é o que você faz. Você está conseguindo financeiramente controlar? Está gastando menos do que você ganha? Tem pessoas hoje que ganham 10 salários que às vezes têm uma vida mais regrada do que uma pessoa que ganha 1, 2 salários. Você vai falar, isso existe? Claro que existe. Porque aquela pessoa ela já vem se controlando, ela já sabe. O chuveiro está queimado, já faz 30 dias. É só trocar uma resistência. Consigo trocar? Já vai lá e troca. Né? A minha tomada ali tá quebrada, consigo trocar? Vai lá e troca. Às vezes pode ser porque eu não tenho condições, tranquilo, a gente vai adaptando, vai fazendo a famosa gambiarra. Mas se eu tenho condições, vai e troca. Tem coisas que não precisa de dinheiro. Às vezes, limpar um quintal, arrumar uma casa, deixar uma casa organizada, isso não precisa de dinheiro, isso precisa de mentalidade. Né? Existe até um livro, né? Arrume o seu quarto. E isso faz muito sentido. Eu preciso ter as coisas organizadas ao meu redor para que as outras coisas também estejam sempre organizadas. E isso é uma jornada contínua que nós vamos aprendendo dia a dia. Tem como trocar uma mentalidade fixa por uma mentalidade de crescimento? Tem, mas não é da noite para o dia. Vai demorar um dia, vai gerar desconforto. Por que gera desconforto? Porque eu saio justamente do que está gostoso, do que está legal, eu saio do sofá, eu preciso me mover, eu preciso fazer algo novo. E a gente sabe que o cérebro humano está programado para as pessoas ficarem mais sossegadas, ficarem ali na zona de conforto, não ter muito trabalho.
E isso vem sendo implantado na nossa mente desde lá de trás, quando a gente precisava levantar para apertar o botão, e hoje a gente tem tudo no controle, tem no celular e vai ficando muito mais fácil. Mas a minha dica de hoje é que você mantenha a sua mentalidade de crescimento, mantenha a sua mentalidade de aperfeiçoar, tenha sempre ambição de conseguir e de fazer as coisas para chegar num objetivo. E o meu último lembrete, lembre-se sempre que o prazer do sucesso não está no final. O prazer do sucesso, ele está na caminhada. O prazer do sucesso está no passo a passo, no dia a dia, na vitória, na derrota, aprendendo com os erros. Então, fico por aqui. Um abraço e até o próximo vídeo e te encontro lá. Fui.